bom dia a todos e a todas. Obrigado, Leite. Obrigado, Bira, né? Uma saudação importante aí das duas centrais nacionais que estão em processo de unificação, né? E esses debates de preparação para o Congresso de Unificação são fundamentais, né? Para a construção tanto do sindicalismo como do país que a gente quer. Meu povo, obrigado aí pela aula que vocês três já deram para a gente, né? Eu vou tentar aqui, com os meus conhecimentos, também falar um pouquinho dessa gigante que é a Eletrobras. A gente está passando um momento duro do nosso país, principalmente depois do golpe, né, que tiraram a Dilma. Já até falaram aí, né, o Emanuel falou que não, e outros falaram que não é por causa de motivo técnico, né, foi motivo político, né. Então, um dos motivos era o desmonte do Estado, né, e a venda das nossas estatais passa por isso também, né. E a Eletrobras, assim como os Correios, efetivamente o governo, tanto o Temer como o Bolsonaro, querem vender a empresa, né, querem que ela passe a não ser mais do Estado, né? Ou pelo menos vender ações, como é o caso da Eletrobras, né? Que é diminuir as ações a menos 50%. E no caso da Petrobras, está claro, do saneamento, que também é privatização, mas no caso da Petrobras e dos bancos públicos, está sendo um desmonte por dentro, né? Estão vendendo muitos ativos. O gráfico que o Fafá mostrou mostra nítido isso, né? A Petrobras era gigantesca e está começando a ter um tamanho muito mais reduzido, né? E é assim na Caixa, no Banco do Brasil, capaz que nos outros bancos públicos também. E nos Correios também, na tendência é que não atenda mais os 5 mil e poucos municípios do país. Na Eletrobras não é diferente. Desde o governo Temer para cá, foram vendidas 7 distribuidoras estaduais. Todo mundo costuma ter na cabeça, falou de energia, você está preocupado ali com a sua conta, que chega todo mês, né? E aquela conta ali, não sei se todo mundo sabe, mas ali tem a descrição, né, do setor elétrico como um todo, né? Tem a distribuição, que é quem recebe a energia do transmissor e do gerador de energia e repassa para as residências, para os comércios e tal, para essa energia que a gente vê mais no nosso dia a dia. Só que a Eletrobras, como vendeu as 7 distribuidoras que ela ainda tinha, né, que eram 2 do Nordeste e 4 do Norte, hoje ela só tem transmissão e geração de energia, né? Transmissão são essas torres que carregam essas linhas gigantes, para quem não sabe, né? E a geração, essas várias formas de geração de energia que a gente tem na Eletrobras, né? Basicamente, né, o grosso é hidrelétrica, a gente tem muita hidrelétrica, né? E também tem algumas térmicas, né? Algumas solares e eólicas, né? Então, em geral, energia limpa, tirando as térmicas, mas em geral, energia limpa, né? De qualidade. Então, a gente, inclusive, passa para os parlamentares, quando a gente conversa com os parlamentares e com a população, né? E todos os atores que a gente tem conversado nesse período de luta, a gente dividiu a luta em três argumentos principais. Primeiro, a soberania nacional, que foi dita aí por vários, então acho que não preciso ficar reforçando muito a importância de a gente ter a nossa energia estratégica, né, para o nosso país, né? Setor de infraestrutura, inclusive, também. Então, estratégico e de infraestrutura. Outro é que a tarifa vai aumentar. Todo mundo aí, em algum momento do seu discurso, falou, né? Se privatizar, a população vai acabar pagando mais, né? Sem privatizar a Petrobras, já estão modificando o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Você imagina se vender a Petrobras, né? E vai acontecer com a energia. Todos os estados que tiveram energia privatizada, sejam esses 7 que do Temer para cá foram vendidos, estaduais, e as que foram vendidas no período da FHC, todas elas têm tarifas maiores do que dos estados que não foram vendidos ainda. Não sei se todos sabem, mas só tem público estadual hoje, só o Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Salvo engano, posso ter esquecido de alguma, mas acho que é só essas três, e mesmo essas três já com boa parte vendida. Por exemplo, as usinas grandes da CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas, foram vendidas, boa parte delas, pelo menos as 5 maiores, para várias empresas estrangeiras, inclusive algumas são estatais em seus países, né? E o terceiro ponto é o da segurança energética. Eu não sei se todos acompanharam, mas no detalhe, a gente acompanhou bem de perto, que foi um apagão no Amapá, um grande apagão no meio de uma pandemia mundial, talvez a maior pandemia da história da humanidade. Teve um apagão de 20 e poucos dias num estado dos mais pobres do Brasil, né? A desigualdade social na região norte é muito grande e no Amapá não é diferente. Então o Amapá ficou no escuro total, né? Os seus poucos municípios, mas total, por quase um mês, né? E você imagina, né?
O máximo que conseguiram segurar por um tempo foi hospital, para também não morrer mais gente, né? Porque então o povo que já está passando fome, está morrendo por Covid, e ainda ficar sem energia, né? Energia hoje é fundamental para a nossa qualidade de vida, inclusive, né? E então a gente acha que a Eletrobras garante essa qualidade de energia. Por quê? Nesse caso, foi um apagão causado por uma privada e solucionado por uma pública. A Eletronorte, que por coincidência é a empresa que eu trabalho aqui na sede em Brasília, mas a Eletronorte atua basicamente na região amazônica, né? 7 estados do norte, mais Mato Grosso e Maranhão. E atua no Amapá. Então, todos os técnicos de quase todos os estados da Eletronorte foram atuar no religamento lá do Amapá. Então, é só um exemplo, né? Fora a questão de segurança de barragem. A segurança das barragens é muito bem administrada e de forma adequada na Eletrobras. A gente tem 233 usinas, um número muito grande, né? Poucos países têm essa quantidade de hidrelétricas, e os países que têm hidrelétricas em grande quantidade, que é basicamente China, Canadá, Estados Unidos, também tem Noruega também, mas um país de porte menor, esses estados colocam as suas hidrelétricas majoritariamente na mão do Estado, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, devido à importância que eles dão para as hidrelétricas grandes, as grandes elétricas lá são administradas pelo Exército, pelos engenheiros do Exército americano, né? Devido à importância estratégica, né, que eles dão para essa atividade. E aí eu queria projetar, Leite, rapidamente, só alguns pontinhos da Eletrobras. Vou tentar cumprir o tempo, viu, Antônio? Mas eu vou projetar aqui bem rapidamente. E aí tu vai me brigando aí comigo se eu atrapalhar, passar um pouquinho do tempo. Então, como eu falei, no FHC para cá, o sistema elétrico, ele foi ficando misto, né? Hoje não dá para dizer que o sistema elétrico todo é público, longe disso. Por exemplo, a Eletrobras tem 1/3 da geração do país. Aqui é só um gráfico inicial, para vocês poderem comparar aqui, ó. Aqui, como era a Eletrobras no início, né? Bem pequena, né? Na década de 60, quando foi criado. Opa, passei sem querer. E em 2017, que é um gráfico mais recente que a gente tem, mas está até um pouco melhor do que isso. Como é que é hoje o sistema? Ele é todo interligado. Então, nessa estrutura, são poucos os países do mundo que tem. Então, a ânsia para comprar a Eletrobras é muito grande do capital privado, né? Tanto ele nacional como estrangeiro. E, inclusive, Emanuel, boa parte dos investidores em empresas de energia hoje em dia são bancos, né? E aí, banco público, banco privado, fundo de previdência complementar, privada. Então, boa parte, inclusive das ações que já são privadas da Eletrobras, boa parte já é desse povo, né? Um deles é o dono da Equatorial Energia, que é o Paulo Lema. Não sei se vocês já ouviram falar, um dos maiores milionários do Brasil. Ele é só o dono da loja americana, da Ambev e do Burger King Brasil. É coisa pouca, né? E também quer comprar a Eletrobras, é um dos interessados, né? Em comprar mais ações da Eletrobras até para poder mandar na empresa, caso vá à frente a tal da MP que o governo quer colocar. Porque desde o governo Temer já foram diversas iniciativas parlamentares, né, para poder tentar vender mais ações da empresa e torná-la privada. No governo Temer teve PL, no governo Bolsonaro teve PL. O Rodrigo Maia fez um acordo, né, com os partidos de oposição e tentou segurar minimamente o PL nesse período. Só que agora, com o Lira, o governo voltou com tudo, e agora com o MP, com urgência, para que acelerasse o processo, e como o mala do ministro de Meio Ambiente colocou, eles querem passar a boiada, né? Querem aproveitar que está todo mundo em casa, que a mobilização está menor, tal, para poder tentar privatizar a Eletrobras. Nós estamos resistindo, a MP já está na metade do período, né? Já passou 60 dias, a gente não tem 60 dias para tentar fazê-la caducar, e ainda estamos na luta ainda. Não é possível que o governo vai conseguir vender sem resistência. Então a gente até pede, faz um apelo que a CTB, a CGTB, com seus vários sindicatos, seus vários militantes, nos ajudem, né? Nessa luta, assim como a gente também está à disposição para ajudar nas demais estatais e nas demais lutas das centrais. Então, a Eletrobras tem 30% da geração, 50% da transmissão. Hoje, ela é a quinta maior geradora do mundo. Ela tem 50% dos reservatórios de hidrelétricas. Há um dado importante é que os indicadores operacionais são muito relevantes da empresa. Ela tem quase 100% de eficiência nos seus indicadores técnicos. Uma informação importante que pouca gente sabe: a Eletrobras tem serviço de telecomunicações, né? Nas linhas de transmissão passam fibras óticas que a gente aluga para empresas de telecom, né? Tanto internet como telefonia. Aqui um pouquinho de como é que tá. Detalhe que o FHC vendeu
o parque gerador da Eletrosul, foi o que ele conseguiu privatizar da Eletrobras. Ele só não conseguiu vendê-la como um todo porque teve o apagão, e aí foi o apagão, né, porque já estava sucateando o sistema, teve apagão, suspenderam a privatização por isso, né? Teve mobilização também na época também. Aqui tem vários motivos porque a Eletrobras é importante, alguns eu já coloquei, né? Tem o uso múltiplo das águas, por exemplo, tem muito prefeito e muito vereador no interior do Brasil, principalmente no norte, nordeste e no interior de Minas Gerais, que é onde tem muita usina ali de Furnas, que a gente está conseguindo conversar com os prefeitos para tentar também influenciar no deputado estadual, no deputado federal, nos senadores e até nos governadores, né? A gente está tentando fazer o envolvimento igual a gente fez na luta contra a reforma da Previdência ali no governo Temer, né? De envolver até no âmbito municipal. A Eletrobras tem know-how técnico, tem grandes linhas de transmissão e tem condições de fazer os investimentos estruturais, né? Como o Fafá colocou, os empreendimentos estruturantes do Brasil são feitos pelo Estado, né? É fácil agora uma empresa de energia ou um banco comprar as ações da Eletrobras com tudo pronto, tudo construído, né? Assim como tem sido nas estradas, nos aeroportos, nos portos, né? O Estado investe, cria a estrutura e depois o privado se aposta com a privatização do governo liberal. Aqui outras questões importantes, a Eletrobras ajuda num deságio maior nos leilões, né? Então acaba economizando, né? Para o bolso da população. 10 minutos? Vai lá, tranquilo, tranquilo. Só para te avisar. Não, quantos minutos eu não entendi. Deu 10 minutos, mas tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer o fechamento. Uma outra questão que a gente sempre bate nessa tecla é que a estatal não é só para gerar lucro para o Estado, né? Ela também faz política pública, política social. Nós temos o Luz para Todos, que conseguiu levar energia para quase todos os brasileiros. Ainda sempre vai ter alguma questão que ainda há a possibilidade de melhorar e levar para mais residências, né? Mas que é um programa muito importante. No norte e no interior do Nordeste e no interior de Minas, há muita política pública, inclusive, tocada pela Eletrobras e provavelmente pelas outras estatais também, tanto as federais como as estaduais. É assim também com as empresas de saneamento, estão sendo muito afetadas. Está aí a SEDAI na linha de possibilidade de venda. A gente tem que lutar muito pela SEDAI e pelas outras empresas de saneamento. Então, a Eletrobras também consegue também modular também preço de tarifa, né? Então, o melhor valor de tarifa de venda de energia é o da Eletrobras, inclusive ela consegue ajudar na regulação do preço das privadas, né? Porque há um mercado cativo e há um mercado livre. A gente pode também, no debate, também entrar nesse assunto. Aqui um pouquinho do deságio nos leilões. Quando a Eletrobras participa do deságio é melhor. Então, por exemplo, no caso de Belo Monte, a gente economizou 60 bilhões em 30 anos de contrato. Aqui, motivos para não privatizar. Então, vários desses eu já coloquei: segurança nacional, né? Segurança energética. Um ponto que é bom, que coincide para todas as estatais, é que nas últimas pesquisas de opinião, nesses vários institutos de pesquisa, entre 60% e 70% dos brasileiros são contra a venda das principais estatais que prestam serviço para a população, principalmente esses serviços essenciais, né? E aí é transporte, é correios, né? É telefonia, é bancos públicos, saneamento. A população em geral sabe que quando privatiza encarece e piora a qualidade do serviço. Temos garantia também de suprimento, porque embora o governo alegue que a Eletrobras não tem participado da expansão do setor, é mentira, porque ela tem participado, embora em parceria com os privados, mas tem participado, e fizemos grandes usinas, principalmente no norte do Brasil, nos últimos anos. A tendência é que o mundo também passe a usar uma demanda maior de energia elétrica, inclusive as petroleiras têm investido, né, nessa área também. Nós temos o CEPEL, que é um centro de pesquisa de referência nacional e internacional, então tem um centro de pesquisa. Eu esqueci de falar, mas hoje o Grupo Eletrobras ele tem a Eletrobras Hold, que é quem administra as empresas, tem Furnas, que é uma gigante, Chesf, que é uma gigante do Nordeste, Furnas mais Centro-Sudeste e Centro-Oeste, a Eletronorte na região amazônica e a Eletrosul no Sul, tem a Eletronuclear, que tem energia nuclear lá em Angra. Então nós temos um leque de empresas atuando em várias regiões do país, né? Aqui, os países que têm grandes hidrelétricas, né? Quase todas elas cuidadas pelo Estado. E aqui no mapa não tem, mas quase todo o mundo costuma ter as empresas de energia elétrica na mão do Estado, não só com a hidrelétrica. Aqui falando que o exército americano cuida das hidrelétricas, aqui falando de uma tendência mundial, que é a reestatização de empresas, né? E alguém já falou disso também hoje. Nesse gráfico que eu tenho aqui, tem 1.400
reestatizações no mundo em serviços de energia, de água, de transporte e outros. Aqui falando num ponto importante, né? Teve aquele crime naquela tragédia de Mariana e Brumadinho. Nunca uma barragem da Eletrobras foi destruída e destruiu a vida, né, em cidades inteiras, como foi o caso lá em Minas Gerais, né? Então, se vocês olharem, nessa tabela tem várias usinas com barragens, com baixo risco, mas o risco potencial, se uma dessas for rompida, é gigante. Pode devastar cidades e cidades muito maior do que uma devastação de rejeito de uma empresa como a Vale. Aqui, do ponto de vista dos privatistas, né? Estatal que não dá lucro tem que ser vendida. Todo mundo aí falou que suas estatais, dessas principais maiores, dão lucro. Mas mesmo que elas não dessem lucro, a gente sabe da importância social e de política pública que elas tocam, né? Mas falando do lucro, tá aí, a Eletrobras é que deu mais lucro em 2019, em todas as empresas do setor elétrico, e a terceira que deu mais lucro, considerando todas as 100 maiores empresas do Brasil, né? Então, nesse ponto também. Nos últimos 3 anos deu 30 bi de lucro. A gente tem 14 bilhões em caixa de reserva, tem 40 bilhões a receber, né, com indenizações reconhecidas pela ANEEL, tem uma relação dívida líquida e EBITDA de 1,5, então ela tem todas as condições de continuar investindo para continuar expandindo o sistema, corrigindo pela taxa Selic de 2006 até agora, distribuiu 18 bilhões de dividendos para a União, então gera caixa para o Estado para poder investir em saúde, educação e segurança. Aqui um pouquinho na composição acionária das várias empresas de energia elétrica que estão no país privadas, como eu falei, várias delas estão, né, com vários bancos, né? E aí está um pouquinho daqui da descrição. Aqui falando questionamento do valor, porque eles querem entregar o patrimônio público e ainda querem entregar a preço de banana. No caso aqui, o TCU, uma denúncia das que a gente fez várias denúncias, o TCU questionava os 12 bilhões que era o valor inicial do leilão que o governo Temer queria fazer, né? Em consultoria, a gente conseguiu, com alguns consultores, conseguiram estimar que o valor da Eletrobras seria de 370 bi. Olha a diferença, gigantesca, né? Aqui fala dos 40 bi. Aqui, a Fiesp era contra, no governo Temer, a venda, porque ela não concordava com o aumento da energia, que também chegaria também para a indústria. Aqui, a ANEEL também coloca que só inicialmente com a privatização da Eletrobras aumentaria de cara 17% na conta, né? E para o consumidor residencial. Aqui um pouquinho da explicação mais técnica da MP. É isso, obrigado. Vamos para o debate. Tem muita questão das nossas estatais para a gente discutir, e aí não só para as federais, como para as estaduais. Queria agradecer o convite, Leite, e depois a gente pode mandar o material, tirar mais dúvida também, eu estou à disposição. Queria também dizer que o Ícaro, que é o nosso conselheiro eleito da Eletronorte, ele está hoje tomando posse na primeira reunião, por isso que eu vim substituí-lo, tá? Não estou no mesmo nível dele, mas a gente vai tentando ajudar aí, para vocês tentando conhecer um pouquinho da Eletrobras. Obrigado.